Começa o programa de hoje falando a respeito de um evento chamado Agro em Pauta, no qual o Banco Itaú e BBA, ele reuniu os seus especialistas na área de agronegócio para traçarem as perspectivas para a campanha 2019-2020 e também avaliar a campanha 2018-2019. Na oportunidade, eu estive lá nesta última quarta-feira e conversei com o Guilherme Belotti, ele que é analista sênior de agronegócios do banco, e falou a respeito dos mercados de soja e de milho. É o que você acompanha a partir de agora na entrevista do Agricultura BR. Conversamos agora sobre agronegócio, cenário internacional e aqui local para soja e milho. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Guilherme Belotti, ele que é analista sênior de agronegócios do Banco Itaú BBA. Guilherme, em relação à soja, primeiramente, nós temos alguns fatores influenciando o mercado. Conflito de China e Estados Unidos, questão do plantio da soja norte-americana e também o que vem acontecendo aqui no Brasil em relação a prêmio, em relação a dólar também. Como é que vocês têm visto o mercado para a soja? Com relação ao mercado de soja, nós estamos saindo de ano safra global 18 e 19 com níveis de estoques bastante elevados, né? Isso, em condições normais de temperatura e pressão, sugeriria que nós tenhamos algum espaço para algum tipo de quebra de produção no próximo ano, sem que isso afete de maneira significativa os preços internacionais. Obviamente, todo esse atraso no plantio de soja norte-americana tem estado no radar e entra no radar, ele traz uma volatilidade muito grande para os preços internacionais, para os preços em Chicago, mas o fato é que nós, nas nossas estimativas, para que os preços de fato tenham uma alteração estrutural de cotações, nós teríamos que ter um balanço se reduzindo em algo ao redor de 35, 40 milhões de toneladas. Então, assim, esse é o número que nós temos no radar para que de fato os preços internacionais da soja subam de maneira mais significativa. Voltando os olhos para o Brasil e a precificação para o produtor local, e aí nós temos alguns outros componentes, né? Eu acho que o primeiro componente diz respeito ao nível de prêmios, e os prêmios eles têm aumentado de maneira bastante significativa na esteira da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Isso tem aberto espaço para que os prêmios nos portos aqui no Brasil aumentem. E o outro fator que é super relevante diz respeito à taxa de câmbio. A desvalorização recente que nós tivemos do câmbio aqui no Brasil também acabou contribuindo para a melhora da precificação dos mercados locais. Se de um lado isso contribuiu, e por outro, há uma preocupação em relação ao comportamento dessas variáveis nos próximos meses, né? Ao passo que nós tivemos, por exemplo, uma valorização do câmbio à medida em que a reforma da Previdência caminha aqui no Brasil, ou os níveis de prêmios se reduzam um pouco em relação aos patamares atuais pela uma redução do ímpeto chinês de importações, isso pode acabar impactando os preços locais. Podemos dizer, Guilherme, que nós temos ali um patamar, principalmente em relação a câmbio, antes da reforma da Previdência, e provavelmente teremos um outro, e aí isso impacta todo produtor que trabalha com produto de exportação e que importa insumos? Eu acho que esse, de fato, é um elemento de risco bastante relevante, principalmente no momento agora que nós estamos começando a olhar a formação de custo da safra 19 e 20, né? Hoje nós estamos formando um custo, né, com um câmbio mais desvalorizado, e há uma perspectiva, caso a reforma da Previdência seja endereçada, nós tenhamos aí um câmbio mais valorizado. Isso significa que pode ser que nós tenhamos uma formação de custo num câmbio maior e a precificação da soja no momento de colheita da safra num câmbio menor, o que pode impactar as margens do produtor. Tendo isso em vista, é super relevante que o produtor fique atento à gestão de risco, evitar grandes descasamento, para que não seja pego em condições menos favoráveis do ponto de vista de comercialização. Encerrando o assunto soja, uma última pergunta sobre soja, Guilherme. Essa questão lá nos Estados Unidos, os recursos subsidiados pelo governo norte-americano para tentar reposicionar o produtor de lá em relação às perdas com a China, deve chegar a 14, 15 bilhões de dólares. Isso pode mudar um posicionamento do produtor norte-americano que perdeu a janela de milho e plantar soja, tentar plantar soja de qualquer maneira? Acho que sem dúvida nenhuma, se isso for atrelado à área plantada na safra 19 e 20, pode ser sim que nós tenhamos uma migração maior do que nós esperaríamos da área de milho, né, que foi perdido o plantio, para a área de soja nos Estados Unidos.
Guilherme, agora falando de milho. Milho é um mercado que nas últimas semanas, colocando no último mês, ele começou a trazer algumas surpresas. Os números da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, já mostrou uma exportação maior. Há um preço no mercado físico brasileiro que é mais interessante para o produtor, mesmo com a safra já começou a ser colhida. Segunda safra colhida e uma grande safra entre 70 até 74 milhões de toneladas nessa segunda campanha. Qual que é a visão do banco hoje para esse mercado? De fato, o mercado de milho ele teve uma grande reviravolta, né? Nossa expectativa há 2 meses, há 1 mês e meio, era que, de fato, nós teríamos preços de milho aqui no Brasil um pouco mais deprimidos, muito na esteira desse grande excedente de exportação que nós vamos produzir e, consequentemente, teríamos que ter um desconto da paridade de exportação para colocar o nosso milho no mercado internacional, mas na medida em que foi se cristalizando aí o atraso do plantio de safra norte-americano e, de fato, agora a janela ideal de plantio já acabou, provavelmente nós vamos caminhar por uma redução um pouco mais relevante dos níveis de produção nos Estados Unidos. Isso, sem dúvida nenhuma, abre espaço para o milho brasileiro no mercado internacional e isso foi o que refletiu no aumento das cotações aqui no Brasil nas últimas 2 semanas, né? Se nós compararmos aí os preços há 2 semanas, eles aumentaram aí cerca de 7 a 8 reais nos últimos 15 dias aqui no Brasil. Guilherme, as empresas ou instituições como o Conab e o Departamento de Agricultura norte-americano estão estimando exportações brasileiras de milho nessa safra entre 31 até 32 milhões de toneladas. As empresas privadas já começaram a estimar números um pouco melhores, 33 milhões e com revisões, né, com viés de revisão para cima. Esses números são possíveis vendo o mercado como hoje está e aquele preço mais baixo que se esperava no mercado doméstico ficar até um pouco melhor do que se esperava para o produtor? Acho que, sem dúvida nenhuma, a extensão das nossas exportações elas estarão muito atreladas ao tamanho da quebra da safra norte-americana. À medida em que for se cristalizando uma quebra maior, provavelmente o espaço para o Brasil exportar mais milho ele tende a ser ainda maior. Então, acho que os números que nós temos hoje, por exemplo, são de 31 milhões de toneladas, mas com viés de revisão para cima. Tá certo, Guilherme. Obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Obrigado.